Olá, sejam bem-vindos a mais um Economia SC Podcast em parceria com o Instituto Gene e Centro de Inovação Blumenau. Eu sou Ana Paula Dalck, fundadora do portal e host do episódio. Olá, eu sou Giovana, sou assessora de imprensa aqui do Centro de Inovação Blumenau e também do Gene. Obrigada, Ana, pela companhia. Então, temos companhia aí de host, né? Eu e Giovana vamos estar conduzindo o episódio que hoje é com a Ana Bilbao, que é sócia da Serumar e também doutoranda pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Seja bem-vindo ao episódio. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Para a gente começar, Ana, eu queria que tu contasse um pouco aí da tua trajetória. Fez empreender, eu sei que já faz bastante tempo, né? O CLT quase nem passou pela sua jornada. Então conta aí pra gente como é que foi essa tua história. Acho que sempre foi endógeno, né, na minha família empreender, né? Meu pai sempre foi muito empreendedor, meu irmão é empreendedor. Acho que foi natural, né? O meu período CLT, meu primeiro aninho ali, 16 aos 17 anos, que foi só para acordar para a vida, né? Acho que todo mundo tinha que ser CLT uma vez na vida. Mas acabou naturalmente né, que eu fui indo para a vida de empreender. Trabalhei com meu pai por um tempo, né, depois que eu saí desse período CLT, fui secretária da Catedral São Paulo Apóstolo, o que né, surpreendente, as pessoas acham que eu, sei lá, entregava hóstia, assim, né? E não, é secretaria mesmo, documentação antiga, para dupla cidadania, então lidava com pessoas. O que eu aprendi nesse momento foi lidar com pessoas em momentos distintos da sua vida, né? Casamento, falecimento, né? Então, foi muito impactante para uma menina de 16 anos que morou 12 anos da vida em cidade do interior, né? Mas, logo depois, acabei indo trabalhar com consultoria, e também é uma outra pegada, né? Trabalha um pouco com tudo também. Até depois abrir o meu primeiro negócio mesmo, já com 19 anos. Foi natural, aconteceu, nunca pensei de outra forma. De fato, muito cedo, né? O que te fez escolher pelo empreendedorismo? Não foi uma escolha, engraçado, né? Foi. Nunca parei pra pensar assim, acho que gostaria de ser. Foi automático, né? Claro que essa primeira eh, experiência com o meu pai foi muito assim, negócio de família, né? Mas depois a RAI, que foi de fato o meu primeiro negócio, eu estava fora do Brasil, eu estava fazendo intercâmbio e eu não sabia muito para que lado eu ia, assim, né? Eu estava na metade da faculdade de Direito, mas não gostava de Direito, né? Eu estava trabalhando com o pai, mas trabalha com o pai, né? Uhum. A gente não tá plenamente satisfeito ali, né? Eu não era nada para ser consultora, né? Acho que era um caminho muito longo. E aí eu tava no intercâmbio, um dia liguei para casa e meu irmão veio com essa, assim, tô com uma ideia aqui, quando tu voltar a gente vamos conversar. E não me falou o que que era, e aí quando eu voltei, eles falaram, a gente tem ideia de abrir esse negócio, mas a gente precisa de alguém para tocar o negócio, né? O meu irmão era técnico na época, e eu fazia o burocrático, né? E no fim era a mulher do cafezinho, a menina da faxina, o financeiro, o comercial, né? De tudo, que foi o primeiro negócio que eu abri com 19. Então foi realmente meio automático, assim, né? E uma experiência gigantesca. E aí já era Serumar, já era Não. Isso foi sementinha. a RAI Soluções, que era um centro de serviço autorizado da Apple. Ele foi meu por 12 anos, meu irmão acabou ficando 1 ano e meio no negócio, depois ele saiu, foi trabalhar com programação. E eu toquei o negócio até 2000 e... Nossa, perdi. 2021, 2021, se eu não me engano. E aí, nesse meio tempo, eu entrei na Serumar em 2015, né? Então, eu fiquei com as duas empresas simultaneamente, né, gerindo as duas empresas, até que chegou um momento em que realmente eu me apaixonei por propriedade intelectual, assim, de um jeito instantâneo, assim, foi muito legal. E chegou um momento em que eu precisava realmente focar em alguma coisa, né? A gente acha que é super heroína, né? Que consegue fazer tudo, mas no fim a gente tá enlouquecendo, né? O teu doutorado justamente é nessa área, né? Justamente nessa área. Porque eu entrei na Serumar tendo só minha graduação em Direito, né? Mas como eu entrei na Serumar, na verdade, por participar de núcleos de jovens empresários na ACIB, eu era coordenadora do núcleo. Acabei entrando para o Conselho Estadual de Jovens Empresários, então eu viajava o estado inteiro para essas reuniões que a gente tinha. Acabei ficando muito amiga no pessoal de Rio do Sul, aí tinha um cara mais maluco que eu lá, que é o Thiago Pizeta, que hoje é meu sócio, né? Um dos meus sócios. E a gente conversando sobre isso, sobre, né, regionalização, sobre como é que a Serumar trabalhava e tal. E um dia bateu e falou: eu sou formada em Direito, nunca trabalhei na área, entendo um pouco de tecnologia, inovação, né? Gosto dessa área, vamos ver se dá certo. E aí eu virei sócia da Serumar meio que assim.
E aí eu vi esse mestrado, na época presencial, lá no INPI, e eu apliquei para o mestrado para não passar. Óbvio, eu tinha uma filha de 1 ano e 10 meses. Eu tinha uma empresa, já ou 2 empresas para tocar. Né, como é que eu vou entrar num mestrado? Mas pensei, vou me testar para ver como é que eu fico, né? Vai que dá. E eu passei super bem. Assim, Olha, a questão foi essa, assim, na prova escrita eu fiquei em primeiro lugar. Aí eu olhei assim, eu falei, tá, eu acho que estamos bem, né? Eu só quero ver a posição da lista ali Aí na no final, aí classificação. teve prova de inglês, teve entrevista, teve projeto e tal. No final eu passei em 6º lugar. Eu falei, olha, acho que não tô tão mal assim. era um sinal. Aí veio a resposta, assim, isso era, sei lá, janeiro e a aula começava em fevereiro, assim, 2 semanas antes de começar as aulas é que veio. E aí eu paro e penso, tá, e agora o que que eu faço, né? Aí eu falei com a família primeiro, tá, família? Se eu fizer, né? Tem suporte? Não, tem suporte, vai. Aí fui falar com os sócios, falei, tá, e aí? Se eu fizer, vocês me suportam? Porque daí tinha questão de custos de deslocamento e tal, algumas coisas que ficava pesado. O mestrado era de graça, mas tinha todo o deslocamento, Em hospedagem e outros tal. custos. A gente suporta. Eu falei, então vai. A E gente aí eu tá fui. falando do Rio de Janeiro, que tu No Rio de Janeiro. Eu acabou fui e não voltei pro comentando, Rio de mas Janeiro toda semana por 5 meses. Não indico. Não indico, não. Mas foi uma boa escola, um Foi aprendizado. aprendizado gigantesco. E isso gerindo 2 empresas e com a filha de 1 ano e 10 meses, assim. Então, foi um processo, né, muito intenso. e aí tu concluiu o mestrado em que ano? Eu defendi meu mestrado em dia 21 de janeiro de 2020. Assim, Pouquinho antes da começando a pandemia. pandemia Exato, no a gente não Brasil. estava falando muito de pandemia, tanto que foi presencial, fui ao Rio de Janeiro, tudo presencial. Tive 1 mês para entregar as correções, aí fiz uma viagem de comemoração, né? Então eu estava fora, quando estourou a pandemia, eu estava no estouro da pandemia em Nova E foi York. foi em março, né? E foi em março, quase não voltei para o Brasil, foi bem desesperador, assim, mas é aqueles perrengues chique, né? É. Mas foi, e aí voltei e fiquei isolada, assim. Então foi todo aquele processo também de o que se faz com as empresas né, uma empresa que lidava com o público direto, né? Então eu tinha uma loja, né, que ficou fechada por 2 semanas, depois a gente teve que se adequar a todas as regras, assim, entender de botar um balcão na porta, assim, para ninguém entrar. Foi bem estranho. E com a Serumar, né, foi um desespero inicial do não vai acontecer mais nada, a gente nunca mais vai vender, por um boom de propriedade intelectual, porque num momento de restrição de tudo, não dá nem para segmentar a restrição, foi uma restrição de tudo, o conhecimento ele passou a ser mais valorizado. Então, num primeiro momento, óbvio que decaiu o faturamento, decaiu vendas, né, venda de serviço, porque todo mundo estava meio preocupado. Para depois ter um crescimento exponencial por conta da valorização do intangível. Então, acho que foi aí que para mim bateu, assim, nossa, é com isso que eu quero dar. Tanto que hoje, essa é a minha linha de pesquisa do doutorado, são as inovações durante o período de pandemia. O que veio de inovação? Inovação frugal, que é a minha linha de pesquisa em inovação. Inovação do tipo frugal são inovações em contextos restritivos, seja lá qual restrição for, para resolver problemas de saúde especificamente, que era o nosso grande problema. Como é que tu faz se eu tenho dinheiro, mas não chega respirador, mas não vem insumo, mas eu não tenho pessoal, as pessoas não podem mudar de uma cidade para outra, como é que as pessoas sobrevivem nisso? Então eu tô bem empolgada porque eu acho que vai ter um resultado muito bom. Quando você defende? Eu tenho até final de 2027. Ah, Tô na tem 2. metade. Eu tô terminando as disciplinas agora. E é por isso que eu entrei no doutorado, porque ele passou a ser online, né, por conta da pandemia. Então eu ia esperar, eu tinha prometido para todo mundo que eu ia ficar quieta, que eu ia Tu já emendou logo segurar. depois. Foi 2 anos. 2 anos. Eu apliquei em 2022 e eu comecei em 2023. Eu tinha falado, não, vou ficar quieta, não vou fazer. Mas assim, tava online, gente. Né? Tava online. Tudo mais prático. Estudar, adoro estudar. Vamos estudar mais um pouquinho, assim. Tanto que eu nem comecei a tese ainda. Eu tenho esse levantamento de dados e tal, mas a tese eu ainda não comecei a escrever. Hoje eu só faço disciplinas, que são sensacionais, professores ótimos. Eu estudo com examinadores do INPI, com pessoas que trabalham no INPI. Então, pro meu trabalho, eu não consigo nenhuma fila especial, nada, né? Não tem diferença nos exames, mas conhecer pessoas e conversar com as pessoas que tomam as decisões do teu dia a dia, entende que eles são gente como a gente, que eles têm dias bons, têm dias ruins, bate uns desesperos, a gente manda uma mensagem, tipo, meu Deus, o que que eu faço, né? Sempre ajuda, né? O networking, obviamente, ele é muito importante. Então, acabei fazendo, estamos ali no doutorado. Boa Sim. sorte. Ainda não enlouqueci.
E de uma Hum. maneira mais didática, né, para a gente entender e também para quem não entende esse universo de propriedade Pois intelectual. é. Conta um pouco para a gente o que que ele abraça, né, e por que que o assunto é tão importante, principalmente aí pós-pandemia, né? Pois é. Gosto de resumir propriedade intelectual em tudo que não dá para tocar, mas vale dinheiro, né? É a valorização do conhecimento. E a gente está num mundo aqui de inovação, né? Ah, eu inovo e tal. Beleza, mas o que que é teu? O que que de fato é o teu diferencial? O que de fato é exclusivo teu? Por que que eu te contrato em vez de contratar outro? Por que que a tua solução ela é tão inovadora? E tudo parte da burocracia. Querendo ou não, a gente não pode fugir dessa burocracia. Mas, claro, burocracia pela burocracia, ela se torna inútil. A propriedade intelectual ela é um guarda-chuva de direitos, um guarda-chuva de processos que protegem o conhecimento. Então, a gente começa lá em direito do autor, que é, eu tirei uma foto, eu escrevi uma reportagem, né, eu gerei um conteúdo, esse conteúdo ele é meu, eu tenho um direito sobre ele, né? Existem níveis, né? Óbvio que o plágio ele é proibido, né? Como é que a gente foge do plágio? A gente indica o autor. Então, o autor ganhou alguma coisa com isso? Não, ele ganhou reconhecimento, né? Então, tu trabalha no reconhecimento, ok. Mas a gente tem direitos de propriedade industrial, e aí difere um pouco o guarda-chuva gigante e a propriedade intelectual, né? E a gente tem direitos de autor, e a gente tem os direitos de propriedade industrial, que daí sim é marcas, patentes, desenhos industriais, topografia de circuito integrado, direitos sui generis, e vai, né? Dá para entrar em muita coisa. O mais conhecido é marcas e patentes, né? As pessoas Hum. resumem muito para marcas e patentes, mas são os mais conhecidos, né? As marcas, por serem marcas, né? Mas as patentes por serem a proteção da inovação. E todo o sistema de propriedade intelectual ele é feito para desenvolvimento tecnológico, pensando em desenvolvimento tecnológico. Então é uma troca, né? Eu te entrego o meu conhecimento e tu me entregas uma exclusividade. Então tem tudo a ver com estratégia. O que que eu quero entregar para o mercado? O quanto eu quero garantir essa minha exclusividade? Para onde eu vou? Tem uma pergunta que me fazem assim, não, mas eu vou guardar segredo, segredo industrial. Segredo industrial é uma estratégia extremamente arriscada, mas é uma estratégia. Ah, mas eu vou exportar, e para exportar eu vou fazer uma joint venture com uma empresa que pediu para eu abrir dados. Como é que tu vai proteger isso e dizer que é teu? Então, tudo é muito pensado num processo de médio e longo prazo. A marca, né? Eu estava ontem conversando sobre o caso da Kibon, né? Eu tenho uma sócia minha que está fazendo um tour pela Europa, e em cada país que ela vai, ela tira foto da Kibon lá. Cada país tem um nome diferente, porque é uma estratégia de marca nesses países. Como é que tu faz essa proteção? Vai ser uma marca para o mundo inteiro? Não vai? Será que é porque naquele país já tinha essa marca registrada? A gente tem casos, né, de América Latina, por exemplo, em que é preciso mudar de marca, não porque é uma estratégia da empresa, mas porque já tem uma marca registrada lá. A gente É, tem até o caso da própria Meta, né, que rolou há um tempo atrás. Tem uma está empresa rolando aqui do Rio ainda, Grande do né? Sul e aí a Meta americana não Exato, pode. exato. O caso do iPhone, da Gradiente, né, em É. relação ao iPhone da Apple. Tudo isso é uma questão de se pensar em risco, né? É claro que a gente está dentro do direito. O direito é interpretativo, né? O que pode, o que não pode. A lei, ela tá ali. E por muito tempo, eu fui muito letra da lei. Não, tá falando isso, é isso. Até o momento que eu entendi, não, mas calma, mas e se isso for para o judiciário, né? Esses tempos teve até um caso, eu não posso falar, mas né, muito comentado aqui na cidade de Blumenau, que vieram pedir minha opinião, né, profissional. É, e aí eu falei, olha, se for pela... Porque existia um parecer que falava uma coisa. Eu falei, o parecer não está incorreto. A letra da lei é essa, a lei fala exatamente isso. Entretanto, as decisões do INPI estão vindo assim, o manual de marcas fala assim, e se isso chegar ao judiciário, e vai chegar ao judiciário, o judiciário tende a decidir desta forma por conta de X, Y e Z. Batata, não deu 2 semanas, né? Veio uma tutela de urgência com uma ordem baseado nisso. Então, não é só olhar a lei, a gente tem que olhar o que está acontecendo ao redor e quais são as decisões. Então, quando... é claro que a gente vai abrir um negócio agora, novíssimo. Estou criando uma marca. É claro que a gente vai tentar fugir de marcas que já existem e tal. Mas vem muita gente que me liga desesperada assim, ai, mas eu uso a minha marca há 10 anos e me ligaram dizendo que eu tenho que parar de usar ou eu tenho que registrar, porque senão eu vou ter que parar. Calma, gente. Né? Acho que esse guarda-chuva que eu falo da propriedade intelectual, ele é tão abrangente que ele entra, inclusive, o direito da concorrência desleal, que é muito bom no Brasil.
Assim, o fato de eu usar mais tempo, de eu já ter clientes que me reconhecem, de eu já ter investido nisso, me dá uma salvaguarda. É claro que fazer o registro é bom, é claro que fazer o registro elimina Importante, Não, né? importantíssimo. Ele é assim, é a discussão do eu uso há tanto tempo, olhe pra mim, ou eu tenho um documento que diz daqui pra frente a gente discute. É muito melhor. Então ele é preventivo, mas ele Não, não é a eu única sou ferramenta. um caso desse tipo de acontecimento, porque quando eu criei Economia C foi exatamente assim, a gente gostava muito do nome, era o nome que era o guarda-chuva de tudo que a gente queria falar, só que já existia um portal chamado Economia C, só que estava desativado há anos. E aí a gente foi pro INPI e não tinha um registro de marca, então a gente basicamente comprou o registro, né, fez todo o processo e hoje é nosso. Se eles quiserem reativar lá atrás, né, aquele canal que existia há muitos anos, não dá mais, né, porque a gente tá com Vai respaldo caber ali. discussão, mas na discussão ela começa dizendo assim, beleza, você tinha uso, mas eu tenho registro. É, Né? Então hoje, por exemplo, o judiciário, em decisões similares, né? Alguém tem uso anterior, mas alguém fez todo o processo, tem um tempo de uso, está usando licitamente, ele tende a decidir pela coexistência, por exemplo. Então tá, continua ali. Mas vocês também, ninguém proíbe ninguém, por exemplo. Tudo depende do caso, tem que ver, sim, né, o sim, quanto sim. usava, né? Mas isso tá acontecendo, porque ele não tá pendendo para um lado nem para o outro, tá dizendo assim, não se matem, mercado regula, né? O judiciário gosta muito de jogar pro mercado, tipo, o mercado regula, né? Então é isso, claro que tem que se olhar. Assim como eu já vi casos, por exemplo, de pessoas comprando marcas que não precisavam ser compradas. Porque tinha um registro uma vez lá que a pessoa não usava, e um dos requisitos da marca é ser usada. Diferente da patente, eu preciso usar a marca. Após 5 anos da concessão do registro, a regra é que eu tenho que usar a marca licitamente como ela foi registrada. E aí volta para as formas de apresentação da marca. Como é que está registrada a tua marca? É a tua logo? É só o teu nome? É um símbolo? Eu posso registrar várias coisas. Quando eu peço um registro de marca, eu peço uma exclusividade de algo para alguma coisa. Né? Então, é um símbolo, é uma palavra. E eu posso ter vários processos, não preciso escolher um, né? Coca-Cola, essas empresas têm 100, 200, 300 processos de registro de marca, por exemplo. Então, como é que eu registrei? Eu registrei a logo, então beleza, eu tenho que usar essa logo pelo menos após 5 anos. Quantos anos em quantos anos as empresas trocam de logo hoje? 2, 3. Já estão agoniados. O processo de registro de marca demora em torno de 2 anos. Assim, ó, incontáveis casos que eu fui entregar o certificado, feliz da vida, né? E Anunciava aí de tu chega lá pra rebranding. entregar, tu vê logo diferente. Ai. Batata, assim, esquecendo só de avisar a empresa do registro de marca. Isso é bom pra quem é advogado, trabalha com esse tipo de coisa também, porque daí a gente vai fazendo sempre novo registro, a gente Exato, são recebe. escritórios e escritórios. Tem muitos escritórios que trabalham com isso, assim, eles nem falam pro cliente que tem opção de forma de apresentação. É registrar logo e pronto. Logo colorida ainda, que não é obrigatório. Eu posso fazer preto e branco, que não é preto e branco, são em escala de cinza. Mas faz isso porque daí vai registrando. A gente é mais chato. Nosso escritório, ele valoriza muito o antes, o estratégico, o parecer. Então, eu não, por exemplo, hoje eu não vendo registro de marca, eu vendo parecer. Então, o parecer é, eu vou pegar o teu símbolo, o sinal distintivo visualmente perceptível, que é registrar, é assim que a lei fala, e eu vou estudar ele, eu vou dizer, olha, tu pode registrar nessa classe, nessa forma de apresentação, aqui a gente pode especificar assim, aqui a gente pode especificar assado, tu tens esses caminhos, o que que a gente vai fazer? Ah, então vamos fazer 3 processos de registro, 2 processos de registro, ou vamos criar, só tenho budget para um, vamos fazer uma linha do tempo. É isso que eu gosto de fazer, é isso que o nosso escritório foca, em estratégia, pensando nisso. Porque muita gente vem assim, acabei de criar logo, tu criou a logo aonde? No Canva. Então, né, vamos pensar em registrar então o nome nativo, só o nome? Porque daí é mais difícil, mas ó, conseguindo, tu vai ter isso, tu pode mudar logo e tal. Ou não, acabei de mudar logo, eu quero, é diferente e tal. Tem uma tipagem de letra que foi criada para mim. Beleza, então vamos trabalhar com desenho industrial. Desenho industrial hoje eu registro letra, né? E vira tua. É um ativo intangível também. Eu não quero que ninguém copie, ou eu quero licenciar para alguém. Quer usar minha letra? Me paga. Dá para fazer. Estratégia, né? A gente não falar isso pro cliente é gerar essa. Sim. E aí o que eu mais escuto é assim, ai, mas eu sempre pago, 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 pago. Calma. Às vezes paga um pouquinho mais no começo, estuda, faz direitinho, decide e tenha consciência dos riscos.
Porque também tem aquele que eu chego e falo, não dá, ó, teu risco é gigante, não vai dar para registrar. Ah, mas eu quero. Então tá, então vamos mitigar o risco, fazer assim, 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 né? Aí vai. E às vezes dá certo, às E vezes as não dá. empresas de fato estão preocupadas com esse assunto? Ou você acha que de um modo geral ainda não? E casos que eu pego aqui, né? E como a nossa empresa ela tem uma abrangência muito grande, pelo estado, e agora que a gente está com unidades fora do estado também, são percepções diferentes, depende do tipo de cliente. Hoje, aqui para o Vale do Itajaí, eu atendo o Vale do Itajaí e atendo os clientes de fora do Brasil também. Então, no Vale do Itajaí, as pessoas tendem a se preocupar com marcas quando acontece algum problema ou quando sofrem alguma ameaça. Muitos me procuram no início da operação, mas fogem por conta do investimento, né? E aí é uma deturpação de valores, e eu digo valor não no sentido monetário, valores de empresa, que me dói um pouco, porque assim, startups, por exemplo, tendem a né, usar o seu dinheiro para fazer um monte de firula, mas não para proteger a marca. Por quê? Ah, porque eu não sei se eu vou estar durando daqui a 2 anos. Tem O isso, setup é né? bem isso, né? A coisa Não sei bem. se eu vou estar, eu não sei se eu existo, não sei se vale a pena. E aí cresce, 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 e aí acontece algum problema com a marca, e aí vai ter que se discutir. Ou às vezes até mudar, né, Ou às vezes, totalmente. às vezes é muito mais barato mudar. Então, essa é a tendência. Eu falo dos clientes fora do Brasil, porque hoje o meu papel é relacionamento com escritórios internacionais. Então, o que vem de fora do Brasil para mim, normalmente vem via escritório, tipo uma Serumar em outro país. E esses clientes eu só discuto estratégia. Eu não preciso discutir importância da API, importância de A registro, visão é outra. porque é uma visão completamente diferente. Então, ali, assim, eu sei o que eu tenho que fazer. Ana, tá. Eu quero fazer para isso, como é que tá e tal. A gente discute, faz, resolve, protocola. Entende? Outra cabeça, outra discussão, né? A gente fala de marca, mas eu trabalho muito com patentes. Patentes tem a questão de reivindicações, tem questão de fila prioritária, a gente tem várias coisas. Eu não preciso falar da importância da patente, né? Aqui no meu cliente aqui do Vale do Itajaí ai, mas não serve para nada, no Brasil nada funciona, ai, mas vai demorar, e demora, né? Então é outra pegada. Você comentou que vocês têm várias unidades pelo estado. São quantas ao todo? Hoje no estado de Santa Catarina são 7, 8, ó, já perdi. São 8, e daí tu 8. comentou que tinha mais 2. Isso, 8 unidades. E temos agora em Palmas, no Tocantins, e em Curitiba, no Paraná, Fresquinha. Acabou de abrir. de abrir. Acabou Dá de pra abrir. sair uma notícia lá no Economia BR, a gente abriu lá também. Olha só. Quinta-feira eu tô indo pra lá. E aí vocês já tinham então, um escritório aqui em Blumenau e vieram para o Centro de Inovação também recentemente, né? O que Exatamente. trouxe vocês para o CIB? A gente já tinha vindo pro CIB uma vez, né? No espaço compartilhado. No espaço compartilhado, Não né? existe mais esse espaço. No mesmo andar que a gente No está mesmo hoje, andar, inclusive. exato. E aí ficamos na fila por uma sala, né, aqui para liberar. A gente sabe o quanto é um pouco difícil conseguir, né? Disputado, É bem né? disputado. Ainda estamos com fila de espera. Sempre tem fila de Exatamente. A gente espera. ficou cerca de 1 ano, 1 ano e meio na fila de espera. E viemos pelo networking, né? Eu acho que por mais que hoje, né, os residentes, as empresas que estão aqui, né, elas têm uma outra pegada, né? Muita startup, muita empresa, que hoje não é o nosso cliente foco, a gente tem uma movimentação muito grande. Então, todos os dias tem visita, todos os dias tem eventos, né? Então, pra gente é muito importante. Então, se recebem comitivas, né? Eu consigo receber também. Então, essa movimentação, ela é muito importante. Tem o café ali embaixo, que é sensacional, dá para fazer reunião com o cliente, né? A gente está reformando a nossa sala agora, tá ficando mais bonitinha, né? Estamos com móveis novos, tudo, né? Então é isso, assim, acho que esse ar que se respira, e isso é uma pegada na nossa empresa, né? Hoje, então, por exemplo, no nosso escritório de Joinville, fica dentro do Perini, lá no Agora Tech Park. A gente acabou de se mudar para o prédio novo lá, para o Agora Uni, se eu não me engano é Uni, né? O novo. Isso. Isso. A gente está com um espaço lá de 130 metros quadrados, todo o nosso time de patentes fica lá, né? Em Lages a gente ficou um tempo no Orion, hoje a gente está na Associação Empresarial, mas a gente tem uma pegada nos centros de inovação, né? Em Tubarão, a gente está trabalhando um pouco no centro de inovação. Está perto do ecossistema Está de perto, tem que estar, tem que estar. A gente trabalha com inovação, né? Então tem que estar perto do ecossistema. Já caminhando aqui para o final, teve uma matéria no Economia C, início do ano, que você comentou que o principal projeto desse era desenvolver o Instituto Print, com o objetivo de fomentar conhecimento de propriedade intelectual na sociedade. E aí tu até
até comentou agora há pouco, né, que o Vale ainda precisa desenvolver essa maturidade da importância, né, de ter aí, enfim, registros e patentes. Em que pé está esse projeto e como é que ele vai funcionar? Ele está na parte burocrática, né? Porque abrir um instituto, né? É muito documento, muita coisa. Mas vai facilitar muito um trabalho que a gente já faz hoje. Hoje a gente entende que a gente precisa fomentar esse mercado. A gente precisa falar disso. E a gente precisa falar em escolas, a gente precisa falar em associações empresariais. E a gente faz muito isso por conta da empresa, né? Então, o instituto ele vai facilitar porque a gente consegue fazer isso em conjunto. A gente consegue abrir, a gente consegue, inclusive, financiamento, né? Porque é uma entrega para a sociedade. É claro que respinga na empresa, né? E não somos aqui hipócritas, né? É óbvio que a gente quer fomentar mercado. Mas falar de PI é algo muito gostoso, né? Eu, particularmente, gosto muito. Então, o instituto, ele vai facilitar muito trazer pessoas de fora, né? Ou continuar os trabalhos que a gente faz. E agora, de fato, na fase burocrática, todo o projeto está pronto, de empresas, né, parceiras está pronto, inclusive enviarei a todos vocês, né, depois. Então, até o final do ano a gente já deve ter alguma coisa lançada. Legal. E para a gente encerrar, além do que tu já comentou aí, o que a gente pode esperar da Serumar e da própria Ana aí nos próximos meses de 2025, já que a gente já está com um pezinho aí no próximo ano? Pois é, 2025 teremos muitas novidades na Serumar, muitas, mas eu não posso Adianta pra abrir para gente, pelo menos, um vocês. pouquinho, dá um spoiler pra gente. Mas o que eu posso adiantar é que muito possivelmente teremos um nome novo para dar a cara a todas as mudanças que a gente está fazendo na empresa. A gente já está num processo há 3 anos, né, de muitas mudanças internas na empresa. E por isso a gente está mais quietinho, né? A gente está nesses últimos 2 anos mais quietinhos. A partir do ano que vem a gente vai dar um pouquinho mais as caras. E a Ana está fomentando muito aqui no Vale do Itajaí, mas sem esquecer que a gente tem esse pé internacional, né? O Blumenau, principalmente a região estado de Santa Catarina, ele é muito visado pela sua tecnologia e hoje é uma das minhas principais lutas, né? E participo do Núcleo de Relações Internacionais aqui da CIB. Eu faço parte agora do grupo que criou o Conselho Estadual de Núcleos de Comércio Exterior, aqui pela FACISC, o conselho, porque é muito importante a gente falar em conjunto. E uma das coisas que eu bati o pé, inclusive nessa reunião do conselho, e a gente vai ter um grupo de trabalho disso, é que Santa Catarina é conhecido por ser um estado inovador. Eu que faço doutorado lá no Rio de Janeiro, eles nos reconhecem por isso. Só que a gente exporta commodity. Hoje a gente exporta animaizinhos, né? Franguinho e porquinho, soja, madeira. O que a gente está exportando de tecnologia? Né? Como é que está essa nossa balança comercial? Quanto a gente compra de tecnologia, e eu faço contratos de transferência de tecnologia, e normalmente é vindo de fora para cá, daqui para fora, e a gente precisa virar essa chave. E eu acho que isso, né, eu quero trabalhar, particularmente eu quero muito trabalhar nisso pro ano que vem. Acho que a gente tem que falar muito disso. Existe uma abertura muito grande das associações de tecnologia, né, como um todo. Então, acho que é isso que vocês podem esperar pro ano que vem. Eu quero agradecer a tua participação aqui no Economia SC Podcast. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. E assim fechamos mais um episódio do Economia SC Podcast em parceria com o Instituto Gene e Centro de Inovação Blumenau. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, comente e compartilhe com quem possa interessar. Até a próxima!